O neurologista André Vidal está com a gente falando sobre esclerose múltipla e nós já no bloco passado falamos sobre um monte de sintomas e exames, né? Como se descobre a esclerose múltipla. Aí agora eu quero saber, doutor André, se ela tem cura. Muito boa pergunta. Bem, também como eu falei de doenças autoimunes, a maioria das doenças autoimunes a gente não conseguiu encontrar ainda cura, tá? Mas é muito importante. Esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. E tratamentos específicos que podem mudar a evolução da doença. A gente chama isso de drogas modificadoras de doença. Por exemplo, o Parkinson ainda não tem cura. As medicações que utilizamos para Parkinson são sintomáticas. Elas melhoram os sintomas, mas não têm a capacidade de mudar a evolução da doença. Já a esclerose múltipla, ela tem tratamento que muda a evolução da doença, ou seja, diminui as chances do paciente ter um surto, diminui a progressão da doença. O que seria isso? A piora gradativa com o passar do tempo e dá uma melhor qualidade de vida, evitando sequelas. Então, um surto de esclerose múltipla pode ser algo simples, poucos sintomas, só alterações de sensibilidade totalmente reversíveis, mas podem ser quadros graves. Por exemplo, se for, imagina que a nossa medula espinhal é um miolo bem pequeno. Então, se tem uma lesão na região da medula, ela pode causar sérias sequelas neurológicas. O paciente pode ficar numa cadeira de roda. E esse tratamento evoluiu muito com o passar dos anos. Nos anos 90, a gente tinha algumas medicações apenas injetáveis, tá? Que não, digamos assim, tinham uma eficácia mais baixa. Hoje em dia, a gente já tem terapias disponíveis no SUS e terapias disponíveis nos planos de saúde que mudam totalmente a evolução da doença, tá? Então, estão todas disponíveis, basta ter um neurologista de preferência especializado na doença que possa prescrever a medicação. Por isso a importância de descobrir logo no início, né, doutor? Porque, como o senhor falou, tem essa questão dos medicamentos que vai contribuir de forma significativa. E, porventura, para aqueles pacientes que não foram diagnosticados e que tardam, de certa forma, para tratar da doença, o quanto ela é comprometedora, doutor? Exato, muito boa indagação. O que a gente vê é que, na prática, a maioria dos pacientes demoram para fazer o diagnóstico, até chegar, por exemplo, num neurologista e imagina um neurologista especialista. Às vezes os pacientes demoram 5, 10 anos. Teve um surto na adolescência e só foi ver quando era jovem, por exemplo. Então depende, cada paciente ele evolui de uma forma. Depende da gravidade, onde que aquela lesão pegou no cérebro, na medula, se ficou alguma sequela residual ou não. Por exemplo, a forma mais comum de esclerose múltipla se chama esclerose múltipla remitente recorrente, EMRR. O paciente tem um surto e recupera praticamente 100% e volta completamente normal, sozinho, sem medicação, tá? Essa é a evolução natural. Só que quanto mais surtos tem, maior a chance de ter sequelas. Mesmo assim, identificada a doença, a depender da evolução, ele vai ter tratamento da mesma forma. Então, existem pacientes que têm alta atividade de doença, ou seja, muitas lesões. Quando coloca na ressonância, aparecem várias lesões com realce ao contraste que coloca na veia. Então, esse paciente ele precisa ser tratado logo e com medicação de alta eficácia. Porém, se for um paciente, por exemplo, com 55, 60 anos, e que a evolução já diminuiu aquela carga inflamatória, até existe tratamento, mas ele está em outra fase da evolução, está numa fase mais degenerativa. O principal é atuar o quanto antes, quando está mais inflamado, que é logo quando é o primeiro surto. Então, idealmente, o primeiro surto identificado deve ser diagnosticado e tratado o quanto antes. Eu estava buscando aqui algumas pessoas famosas que têm esclerose múltipla, né? E eu até lembrei do caso da atriz Cláudia Rodrigues, que fazia a diarista, né? Ela foi diagnosticada lá em 2000, né, com essa doença, e de lá para cá ela vem travando uma batalha muito grande contra a esclerose múltipla, inclusive se afastou das telinhas, né? Eu vi aqui que ela também faz tem um médico que faz uma tecnologia com termodinâmica cerebral. Foi desenvolvida por um médico brasileiro. O que seria essa termodinâmica cerebral, doutor André? Bom, o que a gente tem de protocolo no SUS e grandes guidelines, diretrizes de protocolo, né?
A Cláudia Rodrigues, ela teve uma evolução muito grave da doença, então ela tinha aquela esclerose múltipla de alta atividade. Infelizmente, o diagnóstico foi nos anos 2000, que a gente não tinha terapias tão eficazes como a gente tem hoje, e ela acumulou sequelas, né? Sequelas ao longo do tempo e na fase mais degenerativa, tá? Então, o que a gente tem hoje de primeira linha, segunda linha, terceira linha, não tem nenhum com termorregulação, tá? Então, primeiro, não é uma terapia regulamentada, tá? Então, ela fez algumas terapias, digamos assim, off-label, que quer dizer fora de prescrição, não está na bula, para tentar otimizar e ter algum ganho. Mas essa terapia ainda não está regulamentada, nem não está no protocolo, tanto dos guidelines americanos, europeus e brasileiros, como o tratamento da esclerose múltipla. É uma coisa alternativa, então, alternativa, né? Exatamente. Doutor, existe mais de um tipo de esclerose? Isso existe. Lembra que eu falei 80, 85% tem a esclerose múltipla remitente recorrente, antigamente chamada de surto-remissão. Então, são períodos de melhora e piora. E existe um tipo progressivo. Tanto o primário progressivo, que são aqueles pacientes que não têm surtos típicos da doença. Na realidade, ele tem uma piora desde o início e gradativa. É a esclerose múltipla primária progressiva. Elas acometem principalmente homens. Olha que interessante. E normalmente um pouquinho mais, assim, de 40 anos. Então, a esclerose múltipla primária progressiva, existe a secundária progressiva. O que acontece? A remitente recorrente, com o passar dos anos, uma grande parte vira progressiva. Lembra que eu falei? Melhora 100% e outros, com o passar dos anos, aquela melhora que tinha bem perto dos 100%, ela começa a não acontecer e começa a acumular incapacidade e entrar na fase progressiva da doença. Eis a questão, digamos assim, a dificuldade maior do tratamento é quando atinge a fase progressiva, porque aquela fase inflamatória já passou. E a maioria das medicações que a gente tem hoje em dia, elas tratam muito mais a parte inflamatória do que a fase degenerativa. Mas novas terapias estão surgindo, mas a maioria responde quando tem algum componente inflamatório. Como é que a gente vê isso? Ele fez uma nova ressonância, por exemplo, 6 meses após, apareceu uma lesão nova. Ou o paciente teve um novo surto. Ou seja, esse paciente está em atividade, ou radiológica ou clínica, ele está em atividade. Então, as medicações, elas tratam muito isso. Existe o tratamento de surto, que é o tratamento agudo, muitas vezes o paciente precisa ficar internado, tomar corticoide na veia, 3 a 5 dias, e o tratamento de longo prazo, que é essa medicação modificadora de doença que ele tem que tomar continuamente. Tem de todo tipo. Tem comprimido, tem injeção, tem infusão a cada 6 meses. Vai depender do tipo de esclerose múltipla e o que é permitido de acordo com o SUS e de acordo com o plano de saúde. Tá? O senhor falou de algumas incapacidades que essa pessoa que já está numa esclerose mais avançada pode ter. Que incapacidades são essas que essa pessoa não vai poder desenvolver, por exemplo, atividades simples no dia a dia? Isso, tem várias incapacidades. Incapacidade motora, então pode ter fraqueza, o paciente pode ficar na cadeira de roda. Sem conseguir andar, né? Sem conseguir andar. Por exemplo, a muleta a gente chama de apoio unilateral. Tá? Alterações cognitivas que antes eram subestimadas, mas a gente sabe que existe alteração cognitiva desde esclerose múltipla pediátrica. Já é possível notar, por exemplo, o tema do meu mestrado foi em relação às alterações cognitivas de pacientes com esclerose múltipla. Então, a gente avaliou no primeiro tempo e repetiu com 4 anos. Então, inicialmente, tinha 30% dos pacientes, por exemplo, tinham alterações em algum domínio cognitivo. Ou linguagem, ou memória, ou atenção, algum ia estar alterado. 4 anos após, 50% já tinha alguma alteração cognitiva. Tá? Então, muitas vezes é difícil a gente mensurar. Então, por exemplo, a nível de universidade, a gente consegue em pesquisa clínica. No consultório dá para a gente usar alguns testes cognitivos, tá? Mas, por exemplo, uma piora cognitiva já é uma piora clínica, tá? Porque característica clássica é aquele surto grave. O paciente está sem mexer um braço, por exemplo. Mas a gente vê que a alteração cognitiva, o paciente vai ter esquecimento, vai ter uma dificuldade de raciocínio. Antes ele lia muito rápido, agora ele está com uma lentificação na velocidade de processamento. Então, tem características motoras, cognitivas, às vezes incapacidade de esfíncter, de segurar o xixi, não segurar o xixi, se vai precisar uso de fralda, se vai precisar sonda. Então, por isso que o quanto antes o diagnóstico, melhor. Antes, a gente via muitos pacientes na cadeira de roda.
nos anos 90, 2000. Depois que chegaram as terapias de alta eficácia, isso reduziu bastante. A maioria tem incapacidades mínimas, mas existem incapacidades. Mesmo com o tratamento, esse paciente vai passar por esse processo, doutor? Sim, as terapias da esclerose múltipla, foi importante você ter mencionado isso, elas não fazem desaparecer aquelas lesões. As lesões que aconteceram, elas estão lá. São pequenas cicatrizes, múltiplas áreas de esclerose, áreas de gliose, área que morreu o neurônio, tá? A medicação é para evitar novos surtos. Até aquela fase inflamatória aguda, ela se reduz, as lesões diminuem, mas elas não somem. Ficam a cicatriz e ficam as sequelas.